Salmo 119, 82, o salmista diz: os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. E pergunto: quando me consolarás? Talvez seus olhos também estejam enfraquecidos de tanto esperar por uma promessa. E talvez também você já tenha perguntado: quando ela chegará? Quando ela vai vir? Porque são coisas que no momento seus olhos talvez não possam alcançar. Isaías 59, 10. Como cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como mortos. Como cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Já se pegou nessa situação? Nós ouvimos agora que às vezes Deus nos leva ao deserto, mas depois Ele vai nos tratar e vai trazer o refrigério para a nossa vida. Mas nesse momento, o deserto nos cega. Quando você está na planície desse deserto, quando você olha, você não consegue enxergar nada além. E você vê que o céu, ele se encontra com a terra. Interessante. E é nesse momento que você tem que refletir. Que quando você olha, e você olha para o horizonte, e quando o céu se encontrou com a terra, então é momento de você refletir. Que quando os seus olhos não conseguem alcançar, o céu desce. O céu desce em seu favor. Quando os seus olhos não podem alcançar, o céu desce em seu favor. Você deve ter levantado nessa manhã pensando na segunda-feira. Você não pensou que hoje é um domingo, mas você deve ter levantado hoje pensando na segunda-feira, porque talvez você tenha um deserto para enfrentar amanhã. Talvez você tenha coisas que os seus olhos não conseguem ver soluções, que os seus olhos ainda não alcançaram. O que será que você tem hoje e que está te preocupando? O Senhor te trouxe nesta manhã para que seus olhos sejam abertos e para que você consiga enxergar além do céu azul, para que você consiga enxergar além de um horizonte, para que você consiga enxergar além de um mar revolto. O salmista, em determinado momento, talvez ele tivesse cercado de algumas montanhas, e ali naquele momento deve ter batido um desespero. O que ele fez no Salmo 121? Ele disse: eu elevo meus olhos para os montes e pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez seja momento de você levantar os seus olhos e olhar além da situação e das circunstâncias e clamar e dizer: da onde será que me virá o socorro? E o próprio Senhor te responde: o seu socorro vem dos céus e do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar você tropeçar, mesmo diante dessa situação. Todos nós passamos por momentos de problemas, momentos de dificuldades, de desconfortos, e esse momento de desespero nos traz cegueira. E a pior cegueira que possa existir num ser humano é a cegueira espiritual. Esta é a pior cegueira. Quando você, temente a Deus, pelo menos você diz, você não consegue enxergar além do horizonte. Você não consegue enxergar que existe um Deus velando por você e pela sua situação. Em 1 Coríntios diz que nós não devemos fixar os nossos olhos naquilo que vemos, mas devemos fixar os nossos olhos naquilo que não vemos. Porque aquilo que vemos é passageiro, mas aquilo que não vemos é eterno. Aonde nós estamos fixando os nossos olhos hoje? Onde nós estamos olhando? Você está olhando para a situação? Ou você está olhando para Deus? A Bíblia mesmo nos diz que se fôssemos escrever todas as maravilhas de Jesus, nem todos os livros do mundo caberiam.
tantas as maravilhas. Talvez nós olhamos algumas maravilhas, lemos a Bíblia e encontramos alguns milagres de Jesus. Mas foram muitos. Se fossem escrever todos os livros que existem no mundo, não caberia, porque Jesus fez maravilhas que os nossos olhos se encantariam se hoje nós víssemos. Mas tem aqui algumas coisas. Você imagina os seus olhos hoje vendo taças de água, barris de água, e quando os seus olhos olham, o que seus olhos alcançam? Seus olhos alcançam água. Mas os olhos de Jesus alcançam vinho. A ótica sua é água. A ótica de Jesus é vinho. Esse foi um milagre de Jesus e o primeiro milagre dele. Na sua ótica, vocês já devem ter participado de diversos funerais. Se não participou ainda, eu recomendo que o vá, porque Salomão disse em Eclesiastes que é melhor estar numa casa de luto do que numa festa, porque é ali que você reflete e vê que a vida é como uma névoa que vem e logo se dissipa. Mas se você já presenciou, o que seus olhos vê? Uma pessoa inerte, sem respirar, o coração parou de bater, houve uma falência no cérebro. Mas Jesus vê vida. Jesus está vendo vida. E mais, mesmo que aquele corpo não se levante nessa terra, mas ele está vendo vida, porque há vida após a morte, para aqueles que creem. Mas Jesus, quando olha um homem morto há 4 dias, enquanto todos olhavam um morto, Jesus olhava a vida. Enquanto você verifica que as coisas na sua vida estão mortas, que essas causas estão mortas, que a sua família morreu, Jesus está enxergando vida. Aonde seus olhos estão? Existem coisas que seus olhos não podem alcançar. Uma ocasião, uma viúva estava levando seu filho na cidade de Naim, o seu filho, para enterrar. Todos que acompanhavam aquele cortejo enxergavam um caixão e, consequentemente, alguém morto dentro. Mas Jesus, vindo de encontro com aquela viúva que chorava pela morte do seu filho, Jesus não enxergou um caixão e enxergou um morto. Jesus enxergou vida. Porque Jesus para aquele cortejo e diz àquele rapaz, levanta. E aquele rapaz levantou. Vocês estão percebendo como Jesus enxerga? Vocês estão percebendo como Jesus está enxergando a sua vida hoje? Talvez você saiu da sua casa com uma ótica diferente. Mas Jesus está te falando para você nessa manhã. Eu estou enxergando sua vida de uma forma diferente. Eu estou enxergando sua vida, Paulo, de uma forma diferente. Hoje. Jesus está falando para você hoje. Para você. Eu estou enxergando a sua vida de uma forma diferente. Um dia, alguns discípulos estavam num barco enquanto Jesus dormia. O que aqueles discípulos viam? Um mar revolto. Viam tempestade. Viam o barco sendo açoitado por tremendas ondas. Acordaram o mestre. O que Jesus viu? Bonança. Jesus viu um mar calmo. Jesus viu um mar sereno. A ponto de levantar as mãos e falar, calma, mar. Cessa a tempestade. Ele está falando para você hoje. Acalma, mar. Cessa a tempestade na sua vida. Esta é a ótica de Jesus. Mas quem é este?
que vai acalmar a minha tempestade? Quem é este que os ventos obedecem? Este é Jesus. Se você até hoje não o conheceu, estou te apresentando. Este é Jesus. Esse é o autor e consumador da sua e da minha fé. Os olhos de Deus são infalíveis. Deus tem uma visão diferente dos nossos problemas. Deus não olha as circunstâncias. Deus olha a solução. É assim que Ele está olhando para a sua vida hoje. Mas Ele precisa encontrar um coração contrito. Ele precisa encontrar um coração que o ame. Ele precisa encontrar um coração perdoador. Porque Deus não olha como o homem vê. Deus não olha as aparências. Deus olha o nosso coração. Onde que nossos olhos têm que estar hoje? Aonde os nossos olhos precisam estar hoje? Aonde seus olhos precisam estar? Seus olhos precisam estar em Jesus. Talvez nós esquecemos durante o nosso dia. Talvez nós esquecemos desde a hora que nós levantamos de fazer igual o salmista faz. Olhar para cima e falar, de onde me virá o socorro hoje? Eu já falei para vocês diversas vezes que todos os dias, a hora que eu sento na beirada da minha cama, e não sou diferente de vocês, a gente está cansado do nosso dia. Vamos enfrentar lutas. O corpo físico já está cansado também da semana. Mas daí eu lembro em Isaías 40. Será que você nunca ouviu falar que o Eterno não se cansa e não se fadiga? Será que você nunca ouviu dizer que Ele dá força ao cansado? E que Ele revigora aquele que não tem nenhum vigor? Ah, pastor, mas eu já tenho uma certa idade. E a Bíblia diz que depois dos 70 é enfado e cansaço. Mas o Senhor diz que até os jovens se cansarão e se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Você tem esperado no Senhor? Ele diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águia e não se cansarão. E correrão e não se fadigarão. E depois sim, depois que eu sento na beirada da minha cama e recito esse versículo, aí sim eu vou trabalhar. Façam isso e vocês vão ver a diferença. Porque é Ele que renova as nossas forças. De nós, muitas vezes, nós não temos nada para dar. Mesmo agora, nesse momento, eu não tenho nada a oferecer para vocês, eu não tenho nada para dar para vocês. Mas o que eu estou falando para vocês não é de mim mesmo, eu estou falando o que meu Pai me manda. Estou falando para vocês o que Jesus mandou falar para vocês. Receba essa palavra não como minha, mas como uma palavra de Deus para a sua vida. Ah, mas o pastor falou. Não, não é o pastor que está falando aqui, é Deus falando através da minha boca para você. Aonde os seus olhos devem estar? O que você tem olhado? Desde a hora que você levanta até a hora que você vai para a sua cama. Deus, Ele tem um propósito de vida para cada um de nós. Deus tem uma obra para realizar através das nossas vidas. E a obra não é nossa, a obra é dele. E quando Deus entrega promessa para muitas pessoas, quando nós olhamos para a Bíblia, quando Deus entregou promessas para muitas pessoas duvidaram das promessas de Deus. Alguns que hoje, como Abraão, que é considerado o pai da fé, mas ele não creu em Deus num determinado momento, quando Deus falou que ele ia ter um filho. Ele não creu. Pior, Abraão prostou-se o rosto e riu. Ó, o pai da fé. Riu. Como posso eu, numa idade dessa, ter um filho? Riu. Muitas vezes você tem recebido promessas que saem desse altar. Promessa de boca de profetas que já te falou um dia. Mas você, de uma certa forma, talvez não nos seus lábios,
mas de uma certa forma você tem zombado e rido dessas promessas do Senhor. No momento em que os seus olhos se desviam dos céus e vão para as circunstâncias, você está rindo de uma promessa do Senhor. Abraão riu. Apesar da idade, o Senhor falou, você vai ter um filho. Por isso riu consigo mesmo e pensou, depois disso eu vou ter um filho, depois dessa idade? Depois de toda essa quebradeira, será que eu ainda vou conseguir restaurar a minha empresa? Depois que o meu casamento chegou nesse caos, será que eu vou conseguir restaurar o meu casamento? Depois que o meu filho chegou nesse estado que não sai mais das drogas, será que eu vou conseguir restaurá-lo? Depois que eu estiver no profundo da depressão, quando eu não tenho mais nem medicamento mais me faz efeito, que apenas o quarto escuro é os meus olhos, será que eu vou ter condição? O Senhor está falando hoje. Os meus olhos enxergam diferente dos seus. Os meus olhos estão enxergando a vitória nas suas mãos. Abraão não creu. Mas e Sara? E quando foi falado para Sara, e quando Deus falou para Sara, olha, você vai ter um filho na sua velhice. Sabe o que Sara fez? Riu. Ela riu. Não acreditou. O Senhor estava falando. Talvez você possa sair por essa porta aí, ouvir tudo que eu estou falando hoje da parte de Deus e não acreditar em nada. E não acreditar. Quando for amanhã, você está chorando pelas circunstâncias. Os seus olhos estão chorando, mas o seu coração está rindo de Deus, porque você não crê na promessa do Senhor, porque hoje o que o Senhor está fazendo hoje, nesta manhã, é te entregando uma promessa. Te prometendo. Não sou eu que estou te prometendo, é o Senhor. Ele está te prometendo, eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar essa situação. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Eu não sei, eu estou falando de um Deus do impossível. Eu não estou falando de um Deus possível, eu estou falando de um Deus do impossível, ele vai mudar essa situação. E Deus chega para Moisés, Moisés, você vai ser o libertador do meu povo. Moisés duvidou. Eu? Homens de Deus. Homens de Deus. Moisés duvidou. Deus chega para os israelitas, eu tenho promessa para vocês. Deus chega para o povo de Israel, como está falando para vocês hoje, eu tenho promessa para a vida de vocês. Eu vou cuidar de vocês lá na terra prometida? Não, eu vou cuidar de vocês aonde? No deserto. Você crê que Deus está cuidando de você nesse deserto? Você acredita que nesse deserto Deus está cuidando de você? E quando o povo duvidava e clamava, Deus dava uma demonstração. Está aqui o seu maná. Mas às vezes a gente blasfema como eles fizeram. Melhor eu não teria saído daquele lugar. Olha o que aconteceu quando eu vim para a igreja. Parece que as coisas pioraram. Olha o que aconteceu quando eu resolvi fazer um jejum. O pastor me falou que depois desse jejum as coisas iriam mudar. Olha o que aconteceu. Ouviu a música? Deus está cuidando de você nesse deserto. Ele te levou para lá. Para cuidar de você. Para te moldar. E aquele povo não acreditava. E Deus tratava. Deus cuidava. Enquanto você não chegar na terra prometida, meu povo, eu cuido de você. Eu não vou deixar você passar frio. Eu não vou deixar você passar calor. Eu vou pôr uma coluna de fogo diante de vocês para te aquecer no deserto frio, para iluminar os seus caminhos. Eu vou colocar uma nuvem sobre vocês para que traga refrigério para a sua alma. A sua alma que está abatida hoje. A sua alma que está desesperada hoje. Acalma a alma. Acalma. Por que esse coração seu bate forte? Por que você tem medo? O Senhor está te conduzindo. Ele está diante de você, está na sua retaguarda. É Ele que vai fazer. Porque Ele faz. Ele é o Deus do impossível.
E assim foram os israelitas. E parece que nós estamos agindo da mesma forma. Gideão disse que era o menor da casa dele, que ele não poderia guerrear. Mas Deus falou, você pode. Talvez você esteja falando também, Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha empresa é a menorzinha, o meu salário é o menorzinho da empresa. A matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus não é igual à sua matemática. Esse povo duvidou. E nós duvidamos hoje também. Mas é por isso que você está aqui nesta manhã. Para que a ótica, os seus olhos vejam além do horizonte. Para que seus olhos comecem a olhar além do mar revolto. Para que seus olhos comecem a olhar além desse deserto. Aonde seus olhos não podem alcançar, o Senhor alcançará para você. Aonde seus olhos ainda não viram, o Senhor está vendo por você. E agora eu te pergunto para cada um de vocês, e faço uma pergunta para mim também. Como pessoas tão tementes a Deus, pessoas que eram tementes a Deus, nós tão tementes a Deus, pelo menos dizemos. Se eu perguntar para todo mundo quem teme a Deus, quem é temente a Deus, quem acredita a Deus, eu acho que todos levantarão a mão. E como que pessoas tão tementes a Deus como esses que nós vimos aqui, em algum momento, na vida deles, eles duvidaram do Senhor. Por quê? Por que você é tão temente a Deus? Por que você que está todo domingo aqui, porque você diz que ama a Deus? Por que você que está todo domingo aqui dizendo, eu creio em Deus? Se eu perguntar para você, o seu Deus é do possível ou do impossível? Você vai me responder, do impossível. E por quê? Que nós, tão tementes a Deus, que professamos a nossa fé em Deus, em alguns momentos, nós duvidamos da promessa. Por quê? A resposta é simples. Eles fizeram o que nós fazemos hoje. Olhamos as circunstâncias. Nós olhamos as circunstâncias. O que você está vendo? Caos. Olhando nas circunstâncias. Nós não olhamos mais para Deus. Nós não temos mais a coragem e a fé de falar, o meu Deus pode. Esses dias, quem está no Casados, ouviu eu falar sobre isso? Minto. No Paz para Toda a Vida. Ouviu eu falar sobre isso. Que chega um momento na nossa vida. Talvez nem eu cheguei nessa tamanha fé. Mas existe um momento na nossa vida que quando você olha na sua despensa e você não tem nada para comer, que você não consegue ver nada, e você chega na sua casa e tem ali algumas bocas, alguns passarinhos com a boca aberta, esperando que você coloque alimento na boca dele. Qualquer pessoa de fé, que acredita que Deus é um Deus do impossível, e que não olhasse e falava assim, Deus vai prover. Eu não tenho nada para oferecer para os meus filhos nessa noite. Mas Deus vai prover. E aquelas crianças chegam, pai, nós estamos com fome. E eles precisam ver de você, pai, a sua fé. E você fala para eles, Deus vai prover. E você coloca agora todas aquelas crianças, seja quantos forem, 2, 1, 3. E você coloca ali aquelas crianças, deitem na cama agora, porque Deus vai prover e nós vamos orar. E quando aquelas crianças estão na cama e você começa a orar, pedindo a provisão de Deus, imediatamente Deus faz com que todas aquelas crianças caiam no sono, e você também continua orando e daqui a pouco você cai no sono. Passa a noite, amanheceu o dia, você acorda,
a primeira coisa que você fala, Deus não proveu. Caímos no sono, Deus não proveu. Mas interessante que vocês acordam sem fome. As crianças todas acordam uma alegria. Nossa, mãe, nós jantamos ontem, porque nós estamos sem fome. Isso é milagre. Porque Deus faz da maneira que Ele quer. Não da maneira que você quer. Não da maneira que você escreve. Sabe, Senhor, eu quero assim, assim. É claro, tem momentos que você fala, Senhor, eu quero assim, assim, assado. Mas sabendo que a vontade dEle é soberana. Você tem fé para isso? É fé. Então, em alguns momentos nós duvidamos porque nós tiramos os olhos do autor e consumador da nossa fé e olhamos as circunstâncias, o que está acontecendo ao nosso redor. Quem aqui acredita em milagre? Acho que nós acreditamos, né? Depois de ver os milagres de Jesus, né? E Jesus falou que se nós crescêssemos nele, nós podíamos fazer maiores coisas do que ele fez. Então nós acreditamos em milagre. O que é milagre? Milagre é transformar a impossibilidade na possibilidade. Aquilo que era impossível, agora se tornou possível. Isso é milagre. A impossibilidade humana na possibilidade divina. Isso é milagre. É a impossibilidade humana na possibilidade divina. Tudo que saiu do meu controle, tudo que agora eu não consigo fazer, que é impossível para mim, agora é possível para Deus. Eu tenho que acalmar o meu coração, porque eu sei que Ele vai fazer. Ele tem poder para fazer. Ele quer fazer. Eu só preciso ter meu coração alegre, contrito, minha alma descansada, estar sempre andando nos caminhos e nos preceitos e nos mandamentos do Senhor, e Ele está pronto para me servir. Salmo 91. Aos anjos dará ordem ao teu respeito. Dá ordem ao teu respeito. Para os anjos te guardarem. Possibilidade divina. Imagina uma coisa. Um outro milagre de Jesus. Jesus está num lugar e tem uma multidão para ser alimentada. 5.000 homens, mais mulheres, crianças. E ali aparece um rapaz. Parece um rapaz. E esse rapaz tem na mão 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus olha, vamos alimentar essa multidão. Quando o rapaz olha, aquilo é o quê? Impossível. É humanamente impossível. E Jesus olha o quê? É possível. Com isso que nós temos na mão é possível. Sabia que com o que você tem na mão é possível você pagar todas as suas dívidas? É verdade, pastor? É. Nossa. Eu não sabia. É possível. Você está falando de um Deus de milagres e um Deus de multiplicação. Como que pode acontecer isso? Pergunta para Deus. Só Ele pode te dar a resposta. Mas eu creio que Ele pode. Esse é o importante. Como Ele vai fazer? Não importa. O importante é eu crer que Ele vai fazer. Qual é a sua impossibilidade hoje? Qual é a sua impossibilidade hoje? É a sua finança? É o seu casamento? É a sua família? A sua impossibilidade hoje é esta doença que o médico te diagnosticou? A sua impossibilidade são seus filhos? A sua impossibilidade é uma causa na justiça? Qual é a sua impossibilidade hoje? Você sabe. Mas não é só você que sabe. Deus sabe também da sua impossibilidade. Mas aonde seus olhos estão? Seus olhos não estão alcançando solução. É onde seus olhos estão. Seus olhos estão na impossibilidade. Porque fugiu do seu controle. Mas os olhos do Senhor estão na possibilidade. Porque impossibilidade para o homem é possibilidade divina.
Se esse relógio meu quebrar agora, ou eu estou com o relógio quebrado e preciso de um relógio, eu não sou especialista em relógio. Eu não consigo consertá-lo. Eu pego esse relógio e levo aonde? No relojoeiro. Ele vai consertar. Por quê? Porque ele é especialista. É impossível consertá-lo. Mas é possível para ele. Entregue a sua causa na mão do especialista. Tira da sua mão. Tira da sua ansiedade. Entrega na mão do especialista. Jó diz assim, em Jó 42:2, não está aqui essa referência, ele fala assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que lindo, né? Sabe quando Jó falou isso? Quando ele estava super rico? Não. Quando ele tinha perdido tudo e estava cheio de lepra. Foi nesse momento que ele falou isso. Sei que tudo podes fazer, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos que o Senhor tem para a sua vida, eles não vão ser frustrados. Talvez você esteja frustrado com o seu casamento. Talvez você esteja frustrado com a sua empresa, com as suas finanças, com seus filhos, com seus amigos, com o seu trabalho. Talvez você esteja frustrado. Mas nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. E Ele tem um plano bom para você. Por isso que Ele trouxe aqui hoje, para falar isso para você. Eu sei o plano que tenho ao seu respeito. Só eu sei. O Senhor diz. O plano que Ele tem ao seu respeito. Matemática de Deus e matemática humana. 5 pães mais 2 peixes igual a 7. Dando um elemento para cada pessoa, alimentaremos quantas pessoas? 7. Matemática humana. 5 mais 2 igual a 7, dividido por 7. 1 para cada um. Todo mundo muito bom de matemática, de aritmética, tá certinho, não tá? Então, mas Deus não sabe matemática. Essa matemática que você sabe, Deus não sabe. Sabia? Matemática de Deus. 5 mais 2 igual a 7, que alimenta 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, e sobra 12 cestos. Que diferença de matemática, né? Será que não estaria interessante você entregar suas finanças ao Senhor? Entregar os seus problemas ao Senhor? Será que a matemática dele é muito melhor que a nossa? É bem diferente. E aqueles discípulos, aqueles rapazes, eles olhavam o quê? Falavam assim, não, esse Jesus é louco. Mas olha a diferença. Quando eles pegaram e olharam as circunstâncias, eles poderiam alimentar apenas 7 pessoas e muito mal ainda. Porque a Bíblia fala que ainda sobrou 12 cestos. Sobraram 12 cestos. Eles alimentariam, 7 pessoas e muito mal. Uma matemática bem diferente. Mas quando eles olham aquilo lá, eles entregam para Jesus e eles todos pensam, Jesus, mas isso é impossível. E Jesus olha assim e fala, mas para o meu Pai é possível. E Jesus pega aqueles pães e não sai distribuindo. Ele olha e fala assim, Pai, graças te dou. Porque o Senhor vai alimentar 5.000 pessoas. E sabe aquele momento que você pega aquele seu salário, ou você pega aquele dinheiro que entrou na sua conta, e você olha assim e fala, nossa, que mixaria, não vai dar para pagar nada. É verdade. E Deus olha assim e fala, eu só estou esperando ele entregar na minha mão, porque eu vou pagar tudo. Mas você não faz isso. Você não faz isso, você fala, é uma mixaria, eu não consigo, é uma mixaria, eu não consigo, não sei o que eu faço, eu vou embora, eu vou correr, eu vou sumir, esse Deus não está adiantando eu ir na igreja, não está adiantando eu jejuar, não está adiantando eu orar, não está adiantando fazer nada, acho que eu vou voltar para o mundo, no mundo era melhor, pelo menos eu já chuto o pau da barraca mesmo, eu já começo a fazer as coisas erradas, eu vou agiotar, eu vou, sabe? Quer retroceder. Mas por que nós não fazemos igual o próprio Jesus fez? Pai, graças te dou.
Senhor pode. Eu não consigo pagar o João da padaria, mas o Senhor consegue saldar todas as minhas dívidas. Pai, graças te dou. Eu recebi um diagnóstico agora. Eu estou com câncer. Graças te dou. Nem o médico pode, mas o Senhor pode. Pai, eu já fiz tudo pelo meu casamento. Eu já fiz tudo pela minha família. Eu já fiz tudo pelos meus filhos. Eu não sei mais o que fazer. Graças te dou. O Senhor pode. Eu não tenho mais nem força, Senhor, para orar. Eu não tenho força. Mas graças te dou. Espírito Santo, ore por mim. O Espírito Santo ora por você, sabia? Nós vimos aqui uma sequência de ministrações do pastor Rogério sobre o Espírito Santo. Qual a sua impossibilidade hoje? Lembre-se, Deus tem o tempo e a maneira de agir. Ele tem o tempo e a maneira de agir. E o tempo e a maneira de agir é dele. Ele fará o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para você. Em 1 Coríntios 2:9 diz assim: todavia, como está escrito, isso é para você nessa manhã, guarde esta palavra. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para você nessa manhã. Seu olho ainda não viu. Seu ouvido ainda não ouviu. Não desceu ainda no seu coração. É grande. É muito grande. É maravilhoso. É estrondoso. É o que Deus tem preparado para a sua vida hoje. E quero dizer uma coisa para você. Se você espera um milagre, de verdade, o dia que acontecer, para você vai ser muito natural. Porque milagre não é surpresa. Milagre é certeza. Milagre pode ser surpresa para outras pessoas. Quando outras pessoas olharem o que aconteceu na sua vida, eles vão falar: gente, eu não acredito. O que aconteceu com a sua vida? Você falou: eu já sabia. Você vai falar: eu já sabia. Como você já sabia? Porque Deus já tinha me prometido. E o milagre para mim não foi surpresa, foi certeza. Onde seus olhos não podem alcançar, creia que o Senhor está velando por você. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, inclusive sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre as suas finanças e sobre tudo aquilo que lhe diz respeito. Amém? Que o Senhor abençoe e vos guarde. Guarde essa palavra no seu coração. Volto a repetir para você. Essa não é uma palavra minha. É uma palavra do Senhor para a sua vida. Começa essa segunda-feira crendo aonde meus olhos não podem alcançar. Mas eu sei que além de um mar azul, eu sei que além de um céu azul, existem coisas lindas, existem lugares bonitos, existem coisas maravilhosas. Então, além dessas circunstâncias, além de tudo isso que eu estou passando, eu tenho certeza que tem milagre para a minha vida. Tem algo especial que Deus preparou para a minha vida e é nisso que você tem que acreditar. Amém?